E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu lhes trago a análise de uma partida extremamente instrutiva de Ludek Pacman sobre como você vai lidar com o peão passado do seu adversário, tornar o peão passado do oponente uma vantagem para você, neutralizar a sua ação e vencer o jogo após essa situação, né? Porque o peão passado é um tema posicional que acaba mudando um pouquinho a dinâmica do jogo. Pela lógica, sabendo o que você deve fazer para jogar contra o peão passado, você também acaba aprendendo o que você deve fazer para jogar com o peão passado. É só não permitir que o seu oponente o neutralize, como nós vamos avaliar aqui nessa partida. Então, antes da gente começar com a análise da partida, eu gostaria de passar aqui com vocês alguns princípios para que todos estejamos na mesma página, tá? O peão passado ele vai ser um peão que não tem a sua contrapartida do outro lado, ou seja, esse peão de C aqui vai ser um peão passado. No entanto, ele tem que ter o caminho livre para a promoção, sem que qualquer outro peão possa interferir. Então, por exemplo, esse peão aqui está na coluna C, não tem o peão dele na coluna C, a contrapartida dele, mas se tiver um peão aqui na coluna D, ele já não é um peão passado, porque ele vai ter que passar por uma casa que um peão controla, beleza? Então ele deixou de ser um peão passado, no entanto, se esse peão de D acaba avançando aqui para a casa de D4, voltou a ser um peão passado, tudo bem? O caminho dele está livre para promoção. Outra questão de definição que vale a pena falar é o peão passado é um tema de estrutura de peões, então tanto faz o posicionamento das peças, tá? Pode ter 150 peças aqui bloqueando o peão, ele não deixa de ser passado por conta disso, tá bom? Ele só vai deixar de ser passado se tiver um peão na frente. Então, vamos aos temas, porque nem todo peão passado nasce igual, infelizmente, né? Você tem aí um peão passado que vai promover. Esse peão, se ele estiver próximo da promoção, ele é particularmente perigoso. Qual que é a situação? Ele está longe de casa, então ele é difícil de defender. Se esse peão é uma força ou uma fraqueza na sua posição, o que vai dizer é se ele consegue avançar ou não, se ele tem de fato uma ameaça de promover. Como é que você sabe se o peão tem ou não uma ameaça de promover? Pois bem, é simples. O seu peão, ele é um alvo móvel, certo? O peão ele pode se movimentar pelo tabuleiro. Não faz muito sentido para o adversário ameaçar um alvo móvel, porque senão ele gasta tempo posicionando as peças para ameaçar esse peão. Por exemplo, ó, ele gastou 3 lances aqui colocando peças para ameaçar o peão. No entanto, como ele é um alvo móvel, ele pode simplesmente andar para frente e aí ele desperdiçou todo o tempo dele. Então a primeira coisa que o seu oponente tem que fazer, caso ele queira atacar o seu peão passado, é controlar o avanço do peão. Fazendo o quê? Bloqueando o avanço. Como que ele faz isso? Tem duas maneiras. Ou ele controla a casa diretamente à frente do peão. Obviamente que ele não vai poder controlar com um peão dele, porque senão, por definição, seu peão não é passado, tá? Mas ou ele controla a casa na frente do peão, e daí ele ameaça o peão, como é o caso aqui, ó, o cavalo está ameaçando o peão, e o peão não pode avançar porque a casa na frente dele está controlada. Ou ele ocupa mesmo essa casa com uma peça e aí você fisicamente não consegue avançar o seu peão passado. Se o peão estiver bloqueado, ele é só mais um peão isolado ali na posição, ele é só mais uma fraqueza, porque ele não tem nenhuma ameaça real de promover. E assim, em termos simples, essa é a maneira correta de você neutralizar um peão passado. E se o seu adversário não conseguir controlar essa casa mais do que você controla ela, então se você brigar pelo controle da casa, né, você estiver, por exemplo, controlando ela uma vez aqui com a torre, então quando você avançar, ó, você já tem um defensor dessa casa, controlando ela mais uma vez aqui de cavalo, beleza, o seu oponente está ameaçando, mas você pode avançar. Então você vê que os dois jogadores acabam brigando por uma casa específica, sempre a casa diretamente à frente do peão. E essa casa recebe um nome especial, que é a casa de bloqueio, tá? Os dois jogadores querem bloquear ou desbloquear o peão, dependendo de quem tá com ou sem o peão. E aí a gente entra em outro tema que também é muito importante, que é nem toda peça é tão boa bloqueadora, tá? Qual que é a questão? Você preferiria estar bloqueando esse peão com as peças menores. Por quê? Dá uma comparada aqui em qual das peças está bloqueando melhor, se é a torre, o bispo ou o cavalo. Se você não entendeu o que eu quis dizer, eu vou deixar claro para você. Para o bispo, tanto faz se tiver um peão ou não, tá? O bispo ele ignora a presença do peão que ele está bloqueando. Portanto, ele é o bloqueador perfeito.
O bispo ele bloqueia o peão, mas ele retém toda a sua atividade, controla todas as casas que ele controlaria caso o peão não estivesse lá. A torre é uma péssima, terrível, horrenda bloqueadora, porque a atividade da torre geralmente é definida por estar em uma coluna que não tem peões. A torre ela quer estar numa coluna aberta, é onde ela de fato vai exercer a atividade. Se ela está presa na frente de um peão que está defendido, ela está perdendo praticamente toda a força dela. Olha como ela é uma peça desengonçada, né? Ela primeiro que não pode tomar o peão porque ela é de maior valor geralmente do que as peças que vão estar defendendo o peão. Segundo, que ela perde praticamente toda a atividade dela ao bloquear o peão. Ela controlaria muito mais casas na coluna A do que aqui na coluna E, que é uma coluna que tem o peão das brancas, tá bom? E o cavalo, além de ser tão bom bloqueador quanto o bispo, porque não perde nem um tiquinho de atividade, também é uma peça muito boa porque, além de tudo, ele controla as casas que são casas naturais de defesa do peão. Então, se a gente monta uma estrutura natural de defesa, ó, o cavalo não somente bloqueia, ele não somente não perde nada da atividade dele, como ele também está controlando, ó, casas de defesa. Então, esse cavalo é tão bloqueador quanto o bispo. Para peões conectados ele é ainda melhor do que o bispo, tá? Isso gera um tema na posição. Qual é o tema? Você já deve ter chegado a essa conclusão. Mas o jogador que possui o peão passado, ele gostaria de levar a posição para um final de torre, para um final de dama, e trocar as peças menores. E o jogador que não tem o peão passado, ele quer bloquear o peão com peças menores, e ele gostaria de evitar ao máximo a troca de peças menores em qualquer dada posição. Ele quer manter bispos e cavalos no jogo. Você já deve ter sentido de maneira assim, sem explicar por quê, que o peão passado é mais perigoso nos finais de torre. Geralmente no final de torre e no final de dama, ele se torna um tema que você presta atenção instintivamente. Mesmo que você não saiba desse tema, você começa a prestar mais atenção nele. E você vai agora entender o porquê e saber o que é que você vai fazer caso o seu adversário fique com o peão passado. Então, vamos à partida. Essa é uma partida do Pac-Man jogando aí contra Vesely. Começamos com o peão E4, vem o peão E5, cavalo em F3 ameaça o peão de E5 e o cavalo em C6 o defende, e bispo em B5, que é a abertura Rui Lopes. Aqui, Pac-Man joga a linha principal, peão em A6, o objetivo é fazer o jogador de brancas aqui tomar uma decisão. Se ele tomar o cavalo, beleza, a gente vai para uma posição bem igual, o jogador de pretas vai assegurar o par de bispos em troca de uma estrutura com peões dobrados, isso aqui é bem igual. E se o adversário volta o bispo, pelo menos o jogador de pretas agora tem a ameaça de eventualmente jogar, por exemplo, o lance peão B5. Então ele pode jogar cavalo em F6, ameaçando capturar o peão de E4, jogando aqui ó, um B5 intermediário. O jogador de brancas deve defender o seu peão ou gerar alguma maneira de recuperá-lo. Geralmente o jogador de brancas faz o roque, e aí a ideia é que se o jogador de pretas captura o peão, as brancas aqui vão ter ou torre 1 ou D4 para recuperar o seu material, certo? No entanto, as brancas jogam D4 de maneira imediata. Qual é a ideia? Não estão defendendo seu peão de E, mas estão contra-atacando o peão de E do jogador de pretas, que agora está atacado duas vezes. O jogador de pretas vai lá e toma em D4. Não tem muita pressa para as brancas recapturarem, porque o peão já está ameaçado duas vezes de qualquer jeito. Então o jogador de brancas vai lá e faz o roque. Temos o bispo em E7, ó, tem um peão caindo aqui, mas não seja apressado. Se você toma esse peão, você acaba aceitando uma posição muito difícil de jogar. Ó. Cavalo toma E4, vai levar torre em E1. E o problema disso é que você vai ter que jogar D5 para ser até o cavalo, mas depois de cavalo toma D4, peão em F3 está vindo. E a posição aqui ela é dificinha de jogar para as pretas, se não uma posição que você já pode chamar de muito inferior, tá? O jogador de pretas aqui ainda consegue sobreviver, mas ninguém quer aceitar esse tipo de complicação tática. Tem uma linhazinha aqui para as pretas que é uma armadilha, né? Se a gente jogar bispo em D6 e o adversário tentar pegar o cavalo com F3, a gente joga dama em H4. Muito afiada. A gente está ameaçando aqui ó, o checkmate ao mesmo tempo que a gente está ameaçando a infiltração aqui na casa de F2. Então se o adversário toma o cavalo, a gente toma lá em H2. Se o adversário não toma o cavalo, né, nós
tomamos... na verdade, assim, o adversário já tá ferrado aqui na posição, né? Tá muito ruim. Não tem muito o que ele fazer, não. Mas se ele jogar certinho, né, depois do bispo em D6, a posição aqui, ela tá inferior, né? Mas, enfim. O jogador de pretas não é louco de tomar o peão, então ele joga bispo em E7 e vem o E5 questionando o cavalo. Para onde vai o cavalo? Bem, você tem duas escolhas. Você pode trazer esse cavalo para E4 ou para D5. O objetivo de cada uma dessas escolhas é um pouco distinto. O lance cavalo em D5 poderá ser jogado para redirecionar o cavalo para a casa de B6, com o tempo no bispo. O lance E4 vai ser utilizado para redirecionar o cavalo para a casa de C5, também com tempo no bispo, mas controlando a casa de recuo e, por consequência, forçando a troca. Então, se você joga aqui, cavalo em D5, seu objetivo é manter os cavalos no tabuleiro. Se você joga cavalo em E4, você quer forçar a troca e aquela desigualdade que nós já falamos. Um lado com peões dobrados e o outro lado com par de bispos. Temos então o cavalo toma D4 por parte do jogador de brancas, o jogador de pretas faz o roque, torre em 1 chuta o cavalo que vai para a casa de C5, novamente forçando a troca, porque o jogador de brancas ele pode, é claro, voltar o bispo para a casa de B3, só que aí ele perde tanto o par de bispos quanto ele também vai ser o jogador que vai ficar com peões dobrados, né? Como, na verdade, ele vai ser o jogador que vai ficar com peões dobrados. Então, já que você vai perder o par de bispos, é melhor você forçar o seu oponente a jogar com peões dobrados. Bispo toma C6, peão de D toma C6 para poder abrir o bispo e abrir a dama aqui na posição. E temos uma posição totalmente igual. O jogador de brancas joga aqui o seu cavalo em C3 e os dois lados aqui têm sua compensação, O jogador de pretas tem suas fraquezas, os peões dobrados, o jogador de brancas tem controle do centro, mais espaço no centro e não tem o par de bispos. E a partir dessa posição, Pacman joga um lance extremamente inteligente, um lance muito, muito bonito, extremamente difícil de achar. Ele joga o surpreendente F5. Veja só, Pacman está dando de bom grado ao jogador de brancas um peão passado. Esse lance parece completamente absurdo, tá? Para um jogador amador, olhando para isso daqui, parece que o grande mestre Pacman bebeu um pouquinho demais na noite passada, né? Aí agora passou um pouco da conta, tá de ressaca, não tá jogando o seu melhor xadrez. Por que é que você vai dar um peão passado? Porque o adversário não tem como simplificar as peças menores. E esse peão é muito simples de se bloquear. Veja só, o bispo vai sempre estar olhando para a casa de E6, o cavalo vai sempre estar olhando para essa mesma casa de E6. Ela é uma casa muito mais fácil para você controlar do que para o seu adversário. Por consequência, esse peão não é uma força. Ele, na verdade, é um peão que acabou indo muito longe de casa. Se você quiser defendê-lo, você vai ter que rebolar bastante. E o peão F4, que a maior parte dos amadores jogaria aqui, não é um bom lance. Porque o lance peão em F4 aqui vai acabar levando a uma exposição enorme do rei em uma posição onde você não tem o par de bispos. Você não tem como se defender depois de você se expor dessa maneira. O cavalo em E6 imediatamente já fica de olho ali no peão de F. Então, o peão F4, que é o lance da maior parte dos amadores, não seria uma boa escolha aqui. Ao invés disso, o jogador de brancas joga cavalo em E2, e aí você começa a pensar, não, esses caras estão jogando um xadrez diferente de mim, não é possível que esse lance é bom. O cara acabou de jogar cavalo em C3, ele acabou de desenvolver uma peça, por que ele está mexendo a peça de novo? Olha, que interessante. O plano é cavalo em F4, por quê? Ele quer brigar claramente pela casa na frente do peão. Não adianta você defender o peão, você defende na casa diretamente à frente dele. Se ele for ameaçado, você o avança, porque a casa na frente dele está defendida. Essa é a ideia. Então você sempre faz progresso com o peão passado. As pretas jogam cavalo em E6, e pode parecer um lance meio ruim, né? Por que é que você vai trocar cavalos? Você não falou que o tema para o jogador de pretas é não permitir a troca de peças menores? O problema é que esse cavalo é uma peça muito ativa, e ele já estava controlando a casa de E6 de uma maneira ou de outra. Então tudo bem você trocá-lo, o que você não pode permitir é a troca do par de bispos, tá? Contanto que você tenha pelo menos uma peça menor bloqueando o peão, fazendo o serviço de bloqueador,
tá tudo bem, você ainda vai ter a vantagem, aquele peão ainda vai seguir sendo um alvo. Temos cavalo toma E6, claro, bispo toma E6 aqui, seria um lance ok para você jogar, só que antes ele quer simplificar, então ele vai lá e troca damas. Temos dama toma, torre toma, bispo toma em E6 e agora cavalo em F4, como foi previsto anteriormente, para poder brigar pela casa de bloqueio. Veja só a situação. Se você volta o bispo aqui, ou para a casa de F2, ou para a casa de C8, não somente o peão pode avançar, tipo, o bispo em F2, o peão avança, isso daqui é bem dificinho de jogar, ou para C8, como também você acaba atrapalhando as suas torres de entrarem no jogo. Ao invés disso, ele joga a torre D8 como lance intermediário. E aqui, eu tô rindo porque os vizinhos aqui acabaram de dar uma flauta doce pra uma criança. Nossa, tá tocando tudo desafinado. Eu não sei se isso vai acabar na gravação ou não. Se acabar na gravação, aí eu peço perdão aí pra vocês. Eu não posso controlar essas questões, tá bom? Mas é isso aí. Se você também já teve que aguentar a flauta doce da sua orelha, deixa o like aí e se inscreve no canal, que essas coisas fazem parte. E agora vamos voltar aí pro xadrez. Perdão aí pela interrupção e pelos possíveis barulhos de flauta aí no fundo, né? Mas olha que legal, ele não quer voltar o bispo para C8. Ao invés dele voltar esse bispo para C8 e desconectar as torres, ia ter muita dificuldade de jogar, ele joga a torre D8, um intermediário muito importante. Ele tá brigando pela coluna aberta e o oponente não pode tomar o bispo dano duplo, porque senão cai a torre e cai o rei, né? Aqui é checkmate. E o adversário também não quer tomar essa torre, porque senão ele abre mão da tal da coluna aberta. E ainda estamos ameaçando o checkmate. Então, se ele toma o bispo, a torre sobe lá com o checkmate. Esse torre de A para D8 é muito bom, muito importante. O adversário não toma, o adversário não toma nem o cavalo e nem a torre, ele joga bispo em E3, ó, ele desenvolve com as torres se defendendo. Legal, o bispo volta lá para a casa de C8 e agora ainda estamos bloqueando o peão, a gente ainda controla essa casa. Por que ele não avança esse peão, né? Por que ele não pode avançar? Porque seria muito fácil para nós chutar o cavalo que defende o peão. Então a gente pode jogar G5, F4 e daí tomar o peão, né? Por isso que ele não avança. Veja como controlar o avanço do peão aqui é muito importante. O jogador de pretas tem um controle tanto da casa de E6, quanto da casa de E7, quanto da casa de E8. Portanto, esse peão eventualmente vai ser uma fraqueza facílima da gente pegar. O adversário joga cavalo em D3, ele quer fazer a manobrinha aqui, ó. Vir para a casa de C5, o cavalo vier para C5, provavelmente ele fica ativo o suficiente para você ter que tomar o cavalo. E aí ele vai promovendo trocas de peças menores que não são o que a gente busca na posição. Nós queremos manter o par de bispos. Então a gente joga B6. Interessante. Aqui o jogador de brancas joga um lance muito interessante. Ele tá com medo de que nós joguemos C5. Por quê? Se ele joga um lance aleatório aqui, a gente vai jogar C5, depois a gente vai jogar aqui, por exemplo, o lance C6, e veja que a gente tem 4 peões contra 3 peões deles. O objetivo para as pretas aqui vai ser gerar o nosso próprio peão passado, avançando aí a nossa maioria, conforme o tempo vai passando de partida. E como nós estamos controlando aqui as trocas, certo? Nós não estamos permitindo que as trocas aconteçam, mas quando nós permitirmos, elas vão acontecer. O nosso peão passado em potencial é mais perigoso. Portanto, o jogador de brancas joga um lance, que é o lance B4, natural, porque ele quer controlar a casa de C5 mais uma vez, ó, bispo, cavalo e agora peão. Então, se a gente jogar C5, nós vamos potencialmente perder material, mas vamos também arruinar a nossa maioria de peões. No entanto, isso acaba caindo num problema. Olha que legal! O peão está ameaçado pelo bispo. Esse cavalo está sobrecarregado. Então, a gente dá um serviço para o cavalo, jogamos F4. É um peãozinho para o cavalo capturar, na ideia de que vai cair B4, e aí ele fica com muitas fraquezas. Então, olha, cavalo toma F4, era forçado, depois eu explico por que ele não podia tomar de bispo, e bispo toma B4, e agora ele tem 3 peões isolados, um dos quais é aquele peãozinho passado, que ainda não pode avançar, ainda não tem pretensão nenhuma de se promover. Por que é que ele não deveria tomar de bispo, hein? Por conta da contagem de material aqui, ó. O bispo e o cavalo são mais valiosos do que uma torre. Então a gente, com felicidade, entrega a torre na casa de D3, o adversário retoma,
e depois a gente toma o bispo e ainda temos uma posição muito superior. Olha, a pressão que a gente está colocando em todas as fraquezas do nosso adversário e os bispos controlam perfeitamente qualquer tipo de infiltração de torre na coluna aberta. Então, o adversário joga cavalo toma, bispo toma b4 e agora o oponente tem fraquezas demais. Ele volta o cavalo dele para e2 para poder expulsar o bispo dele daqui, jogando o peão c3 e bispo em f5. Ó, o bispo ainda está controlando perfeitamente qualquer avanço de peão, ao mesmo tempo que está alvejando aqui essa forte diagonal. Peão c3, a gente volta o bispo para casa de a5, fica de olho no peão por enquanto, beleza? E o adversário joga torre em c1, apoiando esse peão. c5 por parte das pretas começa sua marcha, f3 por parte das brancas para poder gerar casas aqui para ativar o seu rei. O jogador de brancas ainda não quer jogar f4 porque ele não quer ter mais um peão para ficar de olho. Se ele joga f4, aí a fraqueza que ele vai ter que ficar olhando é o peão de f4 ao invés do peão de e5. Não muda o fato de que nós temos muitos alvos. Ele joga f3, bispo em e6 para ficar de olho no peão de a2, rei f2 por parte do oponente, e a gente poderia só ter tomado aqui em a2, né? Levaria uma situação meio complexa, o adversário trocaria torres, depois jogaria torre em a1 com o objetivo de sacrificar o bispo em c5. A ideia dele é que quando a gente volta o bispo toma c5 e no final da linha cai o nosso. Ainda seria uma linha vencedora para o jogador de pretas, no entanto o Pacman é um jogador muito pragmático, ele não quer assumir nenhuma complicação numa posição que ele vê como ganha. Então ele vai lá e joga bispo c4, né? Ficando aqui de olho no cavalo. E o objetivo do bispo c4 também é liberar para que ele possa simplesmente ameaçar o peão. O peão já está há tempo demais sendo alvo, está na hora da gente começar a ir atrás dele. Então o objetivo aqui é trocar, a gente está gerando uma ameaça no peão de c3 indiretamente. Então, por exemplo, a gente toma a torre dele, o adversário tem que retomar, claramente, depois a gente toma o cavalo, depois a gente vai lá e toma o peão. Como estamos gerando essa ameaça de vencer um peão, ele move o cavalo, ao invés de mover o peão, ele joga cavalo em f4 e a gente vai atrás do peão de e. Depois de muito tempo bloqueando, você vê que esse bispo, ele já foi para c8, ele já foi para f5, ele já foi para c4. Em todas as três casas, ele teve o cuidado de ficar de olho na casa de e6, no avanço do peão. O adversário troca torres para a gente não vencer o peão. Depois de a3, tirando aquele outro peão do perigo, a gente volta e vamos vencer o peão de e, que está desde lá do início da partida bloqueado, lá do início da partida ele é uma fraqueza, e agora ele finalmente cai. O adversário avança para forçar o jogador de pretas a pelo menos entregar o par de bispos, né? Bispo toma, cavalo toma, e jogador de pretas pelo menos teve que entregar alguma vantagem, pelo menos o par de bispos ele teve que dar em cima do peão, mas a posição é muito ganha, né? Você não só tá com um peão a mais, você tá com um peão a mais e a sua estrutura de peões é muito melhor. Olha, os peões das pretas estão todos um do ladinho do outro, enquanto os peões das brancas estão todos separados, muito mais fáceis de ameaçar. O adversário joga c4 para tirar o peão de c3 do alvo, e aí rei em f7, a gente começa a centralizar o rei. Bispo em f4 por parte dele, alvejando o peão, e aí, beleza, defendemos através do avanço, peão b5. Agora o bispo defende o peão. Parece que a gente pendurou um peãozinho aqui, né? O peão de c5 está pendurado. Por que é que ele não pode tomar? Ele não pode tomar por conta da cravada. Olha só, se peão toma, torre toma, bispo ali, crava a torre e vence o jogo muito mais fácil. Então parece que a gente estava pendurando, não estamos. O adversário joga então bispo em e3, lidou com a cravada, e aí bispo em b6. Novamente, parece que ele está ganhando um peão aqui, olha, peão toma, e aí, se bispo toma, mesmo problema, é a cravada. Dessa vez não é a cravada ao rei, mas uma cravada à torre. E de uma maneira ou de outra a gente venceria material. Então, o adversário não pode tomar, ele toma, mas claramente não captura aqui na casa de c5, torre b1, almejando o peão de b5, mas é problema de um jeito ou de outro. A gente avança c4, ameaçando vencer o bispo com cheque, ele tem que trocar e a gente toma defendendo o peão. Rei e3, c5, rei e4, rei e6 pegando oposição, e o oponente vê que não tem por que brigar aqui, né? Um final muito, muito perdido. O jogador de pretas tem 2 peões passados
e dessa vez não dá para bloqueá-los com uma peça menor. Então, pretas vencem uma partida muito tranquila depois daquele lance brilhante F5, ó, deixando um peão passar na abertura. E se você ligar o engine hoje, isso é bem legal porque essa é uma partida dos anos 50, então na época eles não tinham como confirmar. Hoje em dia a gente tem. Se você ligar o engine hoje, veja só, F5 certamente melhor lance para as pretas, se tornou teoria depois que Pac-Man provou a força que é você dar um peão passado ao seu adversário quando você pode facilmente bloqueá-lo. Se você jogar o F5 aqui, claramente o adversário não quer esse peão, ele quer trocar. Olha só, o objetivo aqui é tomar en passant, melhor lance para o jogador de brancas. Então, pessoal, se você gostou do vídeo e aprendeu algo de novo, se inscreve no canal, deixa aquele like, como sempre. Um abraço e até a próxima.